Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perch, estamos com mais uma aula sobre automação. Seguindo a nossa velha rotina, hoje vou vir com vocês com mais um projeto que eu espero que vocês curtam bastante. Qual vai ser a ideologia da aula de hoje? Eu vou fazer um aproveitamento das aulas que a gente teve anteriormente, lá pela aula 16, enfim, algumas aulas um pouquinho anteriores, que a gente utilizou o motor de passo com o encoder e qual vai ser o propósito da aula de hoje. Então, vamos pegar uma pincelada das aulas anteriores e a gente vai criar um programa, tá, da qual o operador vai dizer a velocidade do motor e quantas voltas ele quer que o motor dê. Então, na verdade, vai utilizar o encoder para conseguir contar as voltas. Então, a partir das voltas exatas que o operador colocar para ele, ele vai parar o motor e aí vai zerar o contador e vai voltar a fazer as voltas. Tá? Esse é um programa com o intuito de que, na verdade, eu quero ir com passo a passo com vocês e de agora em diante, ensinando algumas coisas para vocês para a gente montar como se fosse uma máquina com eixo XY. Ou máquina programada, ou aquelas máquinas CNCs, enfim, que fazem a usinagem. Então eu quero ensinar para vocês um propósito, tá, de uma ideologia. A gente vai conseguir controlar aí as voltas. Vocês sabem que toda vez que esses tipos de máquina eles precisam achar o ponto zero e depois a partir do ponto zero, então a gente consegue ir movimentando no X, no Y as coordenadas necessárias para fazer o controle, enfim, alguma outra coisa mais para saber a posição exata, tá, para fazer uma descida de broca, enfim, alguma coisa assim. Na verdade, essas máquinas aí XY, na verdade, como uma CNC ou uma para fazer a usinagem, na verdade vai ter os três eixos XY e o Z, mas eu quero mostrar para vocês o básico, como a gente faz o controle, tá, desse sistema. Então por isso eu quero fazer bem dividido as aulas, bem passo a passo para vocês. Então vamos lá para a aula de hoje. E esse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem www.autos.com.br. Vamos na aba Produtos, em Software, Master Tool e IEC. Ao final do website, na mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá, galera, na aula de hoje eu não vou mostrar um descritivo do projeto, eu vou partir direto aí com o Master Tool IEC, como vocês estão vendo. Como eu expliquei para vocês na abertura, o intuito vai ser o quê? A gente conseguir controlar o número de voltas desejadas que o nosso motor de passo vai fazer, e aí sim, quando ele bater a contagem do número de voltas, ele para. Pô, Felipe, mas por que eu quero isso? Porque na verdade eu preciso saber, na verdade, quantas voltas meu motor vai dar, é a distância, tá, dependendo das engrenagens que a gente vai utilizar na nossa máquina, a distância percorrida pelo nosso sistema. Então se a gente vai fazer uma máquina XY, na verdade a gente vai ter uma área, tá, de ajuste mecânico e a gente precisa saber aonde que está os nossos eixos, tanto X quanto Y. Normalmente, nesse tipo de máquina é utilizado o encoder e, juntamente com o encoder, algum sensor, para facilitar o home position, ou seja, o centro zero da máquina. Então, a máquina vai ir rotacionando até achar o sensor, sabendo que ela, batendo no sensor, ela sabe que ela está numa posição, ela pode movimentar para outra posição até achar o centro. Então, com esse propósito que a gente está utilizando a nossa aula de hoje, que é um fragmento, tá, de um complexo, aí, de um programa mais, no caso, mais cheio, tá, mais recheado. Então, na verdade, hoje a gente vai aprender a controlar o número de voltas desejadas, tá, com o intuito de conseguir comandar o nosso sistema para um lado, para o outro, até achar uma posição. Então, sabendo disso, a gente vai fazer um passo a passo na aula de hoje.
não vou perder muito tempo. Eu peguei a aula dos motores de passo com o encoder que a gente já havia feito, para não perder muito tempo. Então vou passar por cima mais rapidamente nas variáveis declaradas. Então aqui, nas primeiras variáveis, vocês se lembram que aqui tinha a frequência, o pulso e a rampa, tá? Para fazer aí sistema de velocidade do nosso motor de passo. As variáveis que a gente vai utilizar, inicia, stop, que é para iniciar e parar o motor de passo. Aqui a nossa variável de sentido do motor, você vai anti-horário ou horário. A variável energiza, que é para deixar o rotor aí imantado, ou seja, se ele estiver setado, ele vai ficar travado o motor, então facilita com que ele não perca a posição, tá, atual que ele está no momento. O passo, então aqui a gente seta entre 400 e 800, isso determina aí mais ou menos a velocidade também relacionada à velocidade do motor, tá? Quando ele vai dar 400 ou 800, número de volta, isso não está relacionado ao nosso encoder, tá? O nosso encoder já está setado com quadratura 2 vezes, então quando ele atingir aí 400 pulsos no encoder, a gente vai saber que é uma volta completa. Então temos nossa variável liga, tá na nossa chave aí na I00 para ligar e desligar. Duas chaves que eu chamei de sensor 1 e sensor 2 são para simplesmente inverter a rotação do nosso motor de passo. A variável freio, tá? Que é para deixar, se eu não me engano, essa daqui deixa o motor. Essa aqui é a chave que a gente seleciona para deixar o motor freado ou não. E aqui é a que ele freia o motor. Então, na verdade, a gente seleciona por essa chave e aí ele energiza nessa chave aqui. Então, aqui é a saída, aqui é a entrada, tá? Para deixar o motor energizado, ou seja, imantado, frenado. Então, aqui a gente tem umas variáveis auxiliares, como vocês também se lembram, vai ser auxiliares para conseguir setar aí frequência, tá? Pulso, rampa, para selecionar aqui se o motor vai ser de 400 ou 800, pulso uma volta, e auxiliar 5 aqui, a gente vai conseguir selecionar quantas voltas a gente quer que o motor vá dar até ele parar. Então as variáveis pulso e pulso 1, que é para a gente conseguir captar aí o nosso contador lá do nosso encoder. Então, na verdade, como a gente sabe que ele vai vir uma the word, então a gente usa aí uma variável auxiliar pulso 1 para transferir isso para real para conseguir fazer algum cálculo. A gente vai utilizar um TP, tá, para fazer uma jogada de zeramento dos pulsos. Então nós temos aqui variável contador, que aí é o contador do nosso encoder, que aqui está a localização da memória dela. Nós temos a variável zero, para e 02, são algumas variáveis auxiliares aí para fazer o motor parar. Nós vamos ter as voltas, então a gente vai, depois da variável auxiliar 5, ela vai jogar esse valor das voltas na variável voltas. A gente vai ter um pulso de trigger aqui, reseta, para depois que ele conseguir finalizar a contagem das voltas desejadas, ele vai dar um pulso, vai fixar pelo tempo TP, e aí ele zera a variável de saída. E aí nós temos duas variáveis aqui de rotação, para conseguir controlar a rotação, tá? Que seria nossas voltas. E aí eu tenho rotação e rotação 2, porque eu estou passando esse valor para um valor absoluto, porque você sabe quando o motor gira anti-horário, ele vai fazer uma contagem negativa, quando ele gira horário, uma contagem positiva. Então depois de contabilizar, eu transformo esse valor em absoluto, tá? Porque independente se é anti-horário ou horário, ele vai fazer as voltas, tá, desejadas pelo usuário. Então essas variáveis que a gente vai utilizar no programa, então eu vou abrir aqui, vou começar com o nosso programa. Na linha 1, nada mudou daqueles programas que a gente utilizou aí do motor de passo. Então a variável liga,
uma variável normalmente fechada para, aqui no final stop e inicia, então reseta a variável stop e seta a variável inicia. Na linha 2, aqui, quando eu te ligar, então como eu falei para vocês, aqui todas as variáveis auxiliares, auxiliar 1, a AUX normal, vai determinar a frequência do motor, a AUX 2, os pulsos, a AUX 3 é a rampa de desaceleração e aceleração, então eu estou deixando ela zero para ser aceleração e desaceleração brusca, auxiliar 4, que é o passo do motor, e auxiliar 5 vai ser as voltas que o usuário quer que o motor vá dar até ele parar. Na linha 3, nada mudou também dos nossos programas com o motor de passo e o encoder. Então aqui a gente está movendo o contador, está pegando o valor direto lá do nosso encoder e passando para a variável pulso. Na linha 4, a gente está convertendo o pulso, que é uma the word, para o pulso 1, transformando isso em real. Na linha 5, a gente está dividindo então a quantia dos pulsos já contados por 400, porque a gente sabe que como quadratura duas vezes, então o nosso encoder a cada 400 pulsos vai ser uma volta completa, então a gente faz essa divisão e guarda na rotação. Na linha 6, como eu falei para vocês, estou fazendo um absoluto da rotação e guardando na rotação 2, porque se ele rotacionar para a esquerda, ele vai começar a contar negativo, e se o usuário colocar, por exemplo, 10 voltas, e ele fizer menos 10 voltas, ele não vai fechar o número de voltas. Então, se a gente faz um absoluto, joga na rotação 2, e a gente vai utilizar a variável rotação 2 como comparativo. Então, o que a gente vai fazer na linha 7, então a gente faz aqui o maior é o igual, compara a rotação 2 com o número de voltas. Se for igual ou maior, vai acionar a variável para. Na linha 8, a para vai nível lógico 1. A gente utiliza o trigger e vai dar um pulso. E a gente usa aquele macete que a gente usou na aula passada com o TP. Então, quando der um pulso aqui, ele dá só um pulso e já desce. Mas o TP vai segurar essa nível lógico 1. A gente colocou por 2 segundos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar um 0 a 2, que é uma saída rápida que a gente acionou nas aulas de motor de passo, que a gente vai utilizar para um zeramento. Vai dar um reset aqui no inicia, um set no stop e vai mover 0 para a variável rotação, ou seja, está forçando realmente a zerar o número de pulsos das rotações. Na linha 9, não mudou nada no final do código desse programa. Quando a gente desligar a chave aqui, ele dá um 72 clear, ou seja, está zerando lá o contador do encoder. Ele está resetando a variável inicia, setando o stop, ou seja, obriga o motor a parar. Aqui, deixa eu dar umas linhas novas aqui para a minha câmera não atrapalhar vocês. Então, na linha 10, então na linha 9, que desculpa, voltando, então desligando a chave liga, vai zerar o 72, que é o contador do encoder, vai dar um reset no inicia e um set no stop para parar o motor. Na linha 10, a gente tinha a lógica do sensor 1 e sensor 2, que seria para setar o sentido ou resetar o sentido, que aí inverte o motor, anti-horário ou horário. E no final, a variável freio, eu falei para vocês, com a variável energiza. Então a freio é a entrada, botei uma chave, se ela estiver setada em 1, vai acionar a variável energiza, vai imantar o motor, então ele vai ficar preso na posição, então mesmo que a gente tente forçar ele para sair da posição, ele não sai. Normalmente é utilizado isso nesse tipo de maquinário, tá? Porque senão o eixo fica livre, então qualquer movimento externo vai tirar da posição e a gente não quer isso. Então, o programa é bem simples, como vocês estão vendo. A gente vai ver aqui na visualização, na main. Então a gente está botando o valor da frequência na entrada, pulsos e a rampa, então para modificar a velocidade do motor. Aqui na esquerda a gente vai ver o número de voltas e na direita
o usuário vai entrar com o número de voltas que ele quer que o motor vá dar. E em recursos, como vocês se lembram, aqui a gente está utilizando no bloco 1. A gente vai utilizar aí um contador bidirecional, quadratura 2 vezes, então 400 pulsos para dar uma volta. É aqui no contador 2, a gente está utilizando o comando de zeramento. Então, como eu falei para vocês, quando a gente der um pulso lá no 0 a 2, a gente fez um loop na entrada rápida. Então, ele vai pegar esse valor e vai zerar o nosso CNT, tá? Que é o nosso encoder. Então, isso aqui já expliquei para vocês nas outras aulas, o motor de passo encoder, mas voltando a mostrar. E aqui, na saída rápida, a gente está utilizando aí como PTO, seria do motor de passo, tá? E a gente optou por curva S, poderia usar o trapezoidal, isso vai mudar, influenciar no caso, no tempo de resposta aí do motor de passo. Então, o nosso programa está completo. Então, a gente vai lá para o CLP para simular, para ver como funciona esse sistema. Valendo sempre lembrar, toda vez que a gente abre a primeira vez o nosso Master Tool IAC, a gente precisa em comunicação, parâmetros de comunicação, pegar a nossa comunicação que a gente fez no nosso sistema aqui, o nome da comunicação, ver se está tudo certo, as velocidades, enfim, aqui as paridades, dá um duplo clique, um OK, então ele vai fixar aí, e aí sim a gente dá um login, envia aí o programa lá para o CLP, vai esperar terminar aqui o download, e aí também não se esqueça de dar um F5 a primeira vez, tá? Como a gente está simulando aí o nosso Master Tool junto com o CLP para eles ficarem em tempo real. Então vamos lá para o CLP, vamos testar como é que funciona o nosso programa. Vamos lá? Então tá, galera, então eu vou deixar com o nosso CLP aqui, tá com o nosso painel, estou focando o motor de passo com o painel. Então aqui vocês estão vendo que a gente colocou as variáveis setadas, né, já pré-definidas quando a gente arrancar o programa. 500 a frequência, 500 os pulsos. Como eu falei para você, aceleração e deceleração deixei zerado. Aqui na esquerda, o número de voltas atuais e o número de volta desejado. Eu deixei em 1, como aqui de pré-definição. A gente vai botar aqui, por exemplo, eu quero que o motor dê 20 voltas. Então, já deixei a chave aqui ligado para o motor ficar imantado. Agora eu vou ligar. Então, ele vai dar 20 voltas. Como vocês estão olhando aqui. Fazendo a contagem. Quando ele chegar em 20, ele vai parar por 2 segundos, vai zerar todos os contadores e aí ele vai voltar a fazer a contagem. 20, zerou, parou por 2 segundos, voltou a rotacionar. Então, com isso a gente consegue ter um controle exato no número de voltas. Então, a gente consegue ter um controle exato da posição que a gente quer que o nosso sistema vá movimentar. Então, com isso a gente consegue girar aí os eixos até chegar numa posição pré-definida, ou seja, um centro do nosso sistema. E depois, quando a gente for mandar a nossa máquina girar para um lado ou para o outro, ou seja, tanto de coordenada no X, tanto de coordenada no Y e tanto no Z, a gente consegue ter um controle exato com o número de rotações, que a gente sabe que quanto equivale em movimento da máquina, dependendo aí, lógico, de engrenagem, enfim, como foi feita a parte mecânica do nosso sistema, da nossa máquina. Então, por isso que é importante a gente também conseguir controlar o número de voltas, porque a gente sabe o movimento exato que a máquina vai estar fazendo. Então, por isso que foi o propósito da aula de hoje, para a gente fazer o controle exato do número de voltas, que é um pequeno passo, tá, para a nossa aula mais complexa, que é movimentar aí mais de uma coordenada, utilizando mais de um motor de passo, que, óbvio, a gente vai utilizar motores de passo externos. Estou mostrando passo a passo aí, utilizando o nosso sistema do nosso CLP, mas o propósito é utilizar aí motores de passo externos com drivers aí para fazer o controle e utilizar só o CLP como se fosse o cérebro do sistema. Então, aqui vou inverter a rotação. Então, vocês estão vendo que ele vai começar a contar negativo. Então, ele vai fechar menos 20,
e aí ele vai parar. Eu botei a velocidade bem devagarinho para vocês terem noção de como ele está contando da forma correta. Espero que vocês tenham curtido esse projeto de aula de hoje. Então, um grande abraço para vocês e até mais. Espero que vocês tenham curtido as dicas que eu deixei na aula de hoje. Como eu falei na entrada da nossa videoaula, o nosso intuito final, depois de várias videoaulas a partir de hoje, tá, é a gente montar aí uma mini máquina, tá, com algumas coordenadas. Então, no final de todas as aulas, a gente vai montar um programa mais complexo, que o usuário vai dizer para a máquina algumas coordenadas, a gente vai só fazer a simulação, algumas coordenadas, então os motores vão girar até chegar naquela coordenada e vão parar. Então é simplesmente para ter algum lance aí de coordenação das máquinas. Então, vocês não se esqueçam, sempre que tiver alguma dúvida, deixar um comentário aqui embaixo. Também não se esqueçam sempre de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço para todo mundo e eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Um abraço, galera. Valeu!